Olá amigos, eu sou Mauro, técnico do Museu da Eletrônica, e esta é a bancada de restaurações do museu. Bom, primeiro desculpe pela minha voz, na verdade eu vou tentar fazer esse vídeo, não sei se vou conseguir até o fim. Nessa madrugada eu senti dor na garganta e estou um pouco resfriado. Mas eu tenho que compartilhar com vocês desse fato que aconteceu aqui na bancada, porque é muito interessante. Eu vou aproveitar para falar hoje com vocês de uma coisa muito legal, que tem pouco conteúdo, inclusive, sobre isso na própria internet, que são os bastões de ferrite, ou os ferrites, né? Que são as famosas antenas de ondas média, que são usadas nos rádios mais ou menos desde meados dos anos 50. Se tem notícia que os rádios anteriores a 1956 não usavam bastões de ferrite, eles usavam em sua, variando, claro, o fabricante, depende se o fabricante era americano, se era europeu, se era japonês, mas enfim, o que importa para esse vídeo é o uso do bastão de ferrite. Antes disso, se você está chegando hoje aqui no Museu da Eletrônica, se inscreva e ative as notificações. E se você gosta de eletrônica antiga, assim como nós, que nós chamamos aqui de eletrônica clássica, vá lá e compartilhe com os seus amigos. Visite também as playlists, lá tem bastantes vídeos legais separados lá por áreas de interesse. Bom, na bancada aberta hoje, o famoso rádio Philco Ford Transglobe modelo B481. Nós temos um aqui que está sendo concluído o processo de restauração. Eu já fiz uma parte da calibragem desse rádio e falta ainda algumas coisas para terminar o trabalho. Bom, não vou falar sobre o trabalho que eu fiz nesse rádio especificamente, mas eu vou usar esse rádio para mostrar para vocês um defeito, no mínimo inusitado, e que vai ajudar, acredito, os colegas a solucionar alguns problemas quando estiverem em bancada de falta de sensibilidade do rádio em ondas médias. Talvez até você que é colega técnico em eletrônica ou até hobbyista já se deparou com isso, pegou um rádio como esse ou qualquer outro tipo de rádio que usa antena de ferrite, assim como essa aqui, e o rádio estava sem sensibilidade, você fez tudo, pesquisou tudo, ou como nesse caso que nós fizemos um processo de restauração e o rádio ficou sem sensibilidade em ondas médias. Bom, um dos responsáveis mais diretos, né, por falta de sensibilidade dos rádios é logicamente a antena de ferrite, que trabalha em conjunto com o transistor conversor de AM, em conjunto com o capacitor variável, né? Enfim, nada é isolado aqui, tudo trabalha junto. Mas falando do ferrite, que é o assunto a foco desse vídeo de hoje, eu volto aqui a descrever para vocês. Eu estava calibrando esse rádio e uma coisa me chamou a atenção, que eu logo vou compartilhar com vocês, que se não fosse um pouco de estudo e ajuda dos colegas mais antigos, eu talvez teria deixado passar batido esse problema. E isso iria prejudicar o rádio no uso futuro pelo seu usuário. Mas primeiro, o que é o ferrite? Bom, o ferrite ele é um aglomerado de materiais naturais, de óxidos metálicos, né, que saem da natureza, saem das usinas, né, e eles então são unidos e formam esse material aqui, escuro, né, quase preto, mas não é bem preto, isso aqui é um cinza bem escuro, que tem uma característica interessante, muito útil para o trabalho de uma bobina de antena. Esse aqui é o transformador de antena desse rádio. É ele que é responsável por captar os sinais que estão na atmosfera e levar esses sinais, geralmente de baixa intensidade, lá para o circuito do rádio. Mas esse composto cerâmico, então, ele tem a característica de concentrar os campos magnéticos. Então, aí entra a vantagem dele ser uma antena, né, de eu colocar em cima dele uma bobina ou um transformador de antena. Que como ele tem essa característica natural de concentrar os campos magnéticos, se eu tiver aqui uma bobina que vai ligada lá no circuito do meu rádio, eu vou ter então o benefício, né, de conseguir captar mais estações
do que se eu não tivesse um bastão de ferrite. Bom, só que tem um detalhe. Na imensa maioria dos rádios, lógico, a partir dos anos 1950, meados dos anos 50, as bobinas de ferrite, as bobinas que eram colocadas nas antenas de ferrite, elas geralmente ficavam nas extremidades, ou ficam nas extremidades do bastão de ferrite. Houve uma exceção, alguns rádios europeus, em uma época específica, separaram as bobinas e elas assumiram posições diferentes aqui no ferrite. Mas por padrão, quando nós olhamos para um rádio, esse aqui é um rádio que está no seu estado original, é por isso que eu deixei ele aqui. É um rádio referência. Nós vemos a bobina de antena de ondas médias exatamente na lateral ou na extremidade esquerda do rádio. E esse é o padrão desse rádio. Se você tem um rádio como esse e você abrir a tampa, você vai ver que a bobina de antena de ondas médias, que é essa aqui, L301, a bobina, né? Ou TR301, no caso do Transglobe é TR, porque é um transformador. Então, TR301, ela fica na extremidade esquerda do ferrite. Eu posso, inclusive, didaticamente, usando uma régua simples, até fazer uma medida. E eu tenho aqui a bobina exatamente a 15 milímetros da extremidade, né? Então ela está aqui na extremidade. Só que olha o que aconteceu com esse rádio. Aqui está o rádio, ele já está calibrado. Vamos deixar esse aqui de lado um pouquinho. Ele já está calibrado. Eu estou com ele aqui ligado no meu voltímetro eletrônico de AC para a gente justamente ver o nível do sinal que nós vamos escutar pelo áudio da estação que eu estou sintonizado, e também vamos ver aqui na tela do instrumento. Então vamos lá. Quando o rádio chegou aqui, a bobina não estava nessa posição. Eu vou chamar de bobina, o nome é transformador, né? Tanto que a especificação é TR, mas eu vou chamar de bobina, que é o mais usual. Então vamos colocar essa bobina na posição original do Transglobe. Eu vou até usar a régua de referência. Isso não é um padrão, não é a régua que define isso. É só para a gente ver aqui exatamente a posição, que é a posição original de fábrica desse rádio. Inclusive tem as marcas. Nesse aqui tinha as marcas. Eu tirei usando um estilete porque eu não conseguia movimentar a bobina. Eu já vou mostrar a vocês por que precisa movimentar a bobina. Eu estou aqui agora sintonizado numa estação muito fraca, distante. Ó. Aqui está o nível de sinal. Dá para notar que a estação é distante, né? Ondas médias. A antena de AM, né? O transformador TR301 na sua posição correta, vamos dizer assim, né? Mas olha o que eu vou fazer. Antes disso eu vou mostrar para vocês. Eu tenho algumas ferramentas que me acompanham no processo de calibragem. Quando a gente fala de calibragem ou alinhamento de um rádio super heterodino, são várias fases. Uma das fases é a calibragem de FI, a outra fase é a calibragem do circuito de antena, outra fase é a calibragem do circuito oscilador. Tudo isso você encontra no manual de serviço do rádio, que eu disponibilizo para quem quiser. Se ainda não tem, é só me pedir, eu disponibilizo. Bom, o que eu faço então? Eu tenho aqui duas peças plásticas que não passam de escovas de dentes velhas, né? Uma a gente adaptou aqui com uma pontinha de uma chave de fenda, porque quando você está calibrando, você tem que evitar ferramentas metálicas. Então, quando eu preciso ajustar os trimmers do rádio, então eu uso essa aqui. Vamos lá então, como é que eu faço para ajustar a posição da bobina de antena? Olha só, o plástico não vai interferir em nada. Então eu vou dar volume de novo aqui. Ó, vou deixar aqui no nível de áudio, aqui em torno do 4, entre 3,5 e 4, para não estourar o áudio no ouvido de vocês. Vou deixar em 3 aqui. Vou deixar aqui em 2. 2 é audível para vocês. Dá para ver na tela, né? E olhem o que eu vou fazer agora. Eu sempre uso essas duas ferramentas, exatamente como eu vou mostrar para vocês. E eu uso um pedacinho de fita crepe para manter a bobina no lugar até o momento em que eu vou pegar cera de vela e vou largar uma gotinha de cera de vela em cada ponto para a bobina não sair do lugar.
Então eu vou segurar ela aqui, vou tirar essa fita. Usando as duas chaves, eu vou procurar uma posição em cima do ferrite para ver se melhora essa recepção. Me acompanhem no áudio e ali na tela do instrumento. Vamos lá? Ó, estou indo mais em direção à extremidade do ferrite. Diminuiu, olha lá, ó. Agora eu vou ir para o outro lado. Eu vou ir levando devagarinho ela para o outro lado. Vou ter que baixar um pouquinho o volume, porque senão estoura lá a tela do instrumento. Ok? Vamos continuar. Vou continuar levando para o centro. Aqui passou do ponto, ó, ela começa a diminuir. Então vou voltar um pouco. Ó. Esperar voltar a música. Ó, é esse o ponto. Agora eu vou botar a fita. É importante ressaltar que eu estou fazendo isso com uma estação por uma questão de didática. Eu não faço isso com uma estação. Eu faço isso com um gerador de RF. Né? Você sabe, você já viu nos vídeos do canal, que nós temos que usar gerador de RF para fazer essa calibragem. Então eu estou fazendo com uma estação por uma questão de didática. Como é que é o correto fazer isso? É colocar o rádio em 1600 kHz, colocar um sinal de 1600 kHz usando o seu gerador de RF, seja qual for, né? E aí você vai procurar a melhor posição. Eu vou fazer primeiro com a estação. Talvez no final desse vídeo eu simule a mesma situação usando o gerador de RF. Mas olha o que aconteceu aqui. O melhor ponto, onde nós tivemos o melhor nível de sinal, está completamente deslocado. Vejam, de novo, no rádio que está no estado original, nós temos 15 milímetros, o transformador está a 15 milímetros da extremidade. Aqui nós temos nada mais, nada menos do que 40 milímetros. Então tem algum problema, não está certo isso aqui. O que eu fiz então? Fui buscar algum defeito, conferi todo o circuito conversor de RF, conferi o circuito de antena, conferi tudo, não tinha nada errado no rádio. O problema estava aqui, por algum motivo, o bastão de ferrite alterou a sua permeabilidade. O problema é que a permeabilidade do material não altera, porque ela, como eu disse, ela é um aglomerado, é uma composição de óxidos da natureza e que não se alteram. O ferrite não é igual ao ímã natural, por exemplo, que ao longo dos anos ele se altera, certo? Então um ferrite não pode se alterar. O que eu fiz então? Recorri aos mestres. Mandei um e-mail para o mestre Newton C. Braga e pela resposta dele, eu consegui, talvez, desvendar o mistério. Olha o que eu vou fazer agora. Aqui nós temos uma estação distante, mas que está sintonizando, né? Agora eu vou fazer uma coisa. Inclusive eu vou fazer isso com o rádio ligado. Olha só. Eu vou tirar esse ferrite e vou colocar esse aqui, que é o ferrite de um rádio sucata, que nós tínhamos ali na sucata. E nós vamos fazer um teste para ver se vai ficar na mesma posição ou se vai ficar na posição original. Vamos lá então? Agora com o rádio ligado, a estação sintonizada, o transformador de antena no melhor lugar, eu vou tirar esse ferrite. Olha só. Vamos tirar ele. Vou colocar ele lá de lado. Ok? Bom, você nota que eu tiro o ferrite, morre o rádio, né? Em ondas médias. E vou pegar esse ferrite de referência. Vou colocar aqui. Vou colocar de propósito na mesma posição que estava no anterior. Aqui. Vou prender ele aqui. Vou prender só um lado, né? Ó, essa era a posição que estava. Confere? Olha lá. 40 milímetros da extremidade. Perfeito? Morreu a estação. Agora eu vou fazer exatamente a mesma coisa
que eu faço com os meus instrumentos aqui minhas ferramentas de calibragem. Vamos lá? Eu vou trazer o transformador para esse lado agora. Passou. Vamos lá. Ok, é aqui o ponto. Vou segurar e vou colocar a fita. Olha lá. Olha o que aconteceu. Antes nós tínhamos a bobina, o transformador, a 40 milímetros. Ele estava começando aqui. Agora ele está aqui próximo dos 15 milímetros, na extremidade esquerda do ferrite, que é o lugar que tem que ser o de fábrica. Bom, aí se constituiu o mistério. Alterou a permeabilidade do ferrite? Não, o material não perde a permeabilidade. Inclusive, o mestre Newton C. Baraga confirmou isso para mim no e-mail. Então, aonde está o problema? O problema veio na resposta, o que é uma sugestão do que pode ser o problema, pelo próprio mestre Newton C. Baraga. Ele disse que o ferrite, por ser um aglomerado de materiais, de óxidos, ele usa uma cola para que esses materiais todos fiquem nesse formato, se unam, né? E essa cola pode se deteriorar ao longo dos anos. Vamos lembrar que esse ferrite tem mais de 40 anos, então pode se esperar, pode ser plausível de que a cola se alterou. Ela se deteriorou por algum motivo e alterou as propriedades do ferrite. Interessante, né? Olha aí um defeito inusitado. Se você é colega técnico mais antigo que acompanha o canal do Museu da Eletrônica, por favor, dê o seu relato, o seu testemunho aí, se você viveu isso na bancada. Mas nós temos aí uma situação em que o rádio, simplesmente, uma coisa que não poderia acontecer, teve uma alteração no seu ferrite original. Legal, né? Bom, agora eu vou deixar esse ferrite doador, esse ferrite aqui que sofreu alteração, infelizmente ele não serve mais para nada, né? Ele está alterado. Eu vou guardá-lo porque talvez algum dia a gente possa surgir alguma nova informação para a gente tentar entender o porquê que esse ferrite se alterou. Beleza? Obrigado por assistir esse vídeo. Eu não posso continuar por muito tempo, a minha voz não está colaborando, mas se você gostou, deixe o seu joinha e compartilhe aí com seus amigos. Legal? Muito obrigado até aqui, até o próximo vídeo.